fase crescente. E vamos de imediato à previsão do tempo, no campo e na cidade, com Leandro Puchalski, da Metsul Meteorologia. Muito bom dia, Leandro. Bom dia para todos os ouvintes aqui da Guaíba. Bom, um sábado com a presença do sol por toda a capital, por toda a grande Porto Alegre. Como o dia amanheceu com temperaturas um pouco baixas, né? Quem acordou bem cedo percebeu isso. A gente começou ali com 14, 15 graus aqui na região. Algumas nuvens baixas, alguns nevoeiros aqui pela parte da grande Porto Alegre. Mas cada vez mais se dissipando nesta manhã. Sol presente, um sábado bonito aqui pela região, assim como nas outras áreas, né, do estado. Temperaturas da tarde que acabam até subindo, se aproximando de uns 27 graus. Em relação ao domingo, capital e grande Porto Alegre voltam a ter domínio dessa massa de ar seco, um domingo também de sol, onde ele chega até a predominar. Entre a próxima noite, amanhã de manhã, esfria um pouquinho essa condição de outono, né? Mas rapidamente, já no período da manhã, a temperatura sobe e a gente tem lá na tarde do domingo, de novo, algo em torno dos 27 graus. É um fim de semana de outono, de sol, para aproveitar e aproveitar bastante ao ar livre, tanto aqui na capital quanto no interior do estado. Abraço para todos vocês, informações do tempo da Metsul, Leandro Puchalski. Muito obrigado, Leandro Puchalski. Tempo bom também, né, para acelerar o trabalho das máquinas na colheita da safra de verão. A soja se encaminhando muito bem, o arroz também para o seu término, e os agricultores gaúchos, então, estão aproveitando esse tempo aí agora com estabilidade, não é, para dar prosseguimento aos trabalhos nas lavouras. Vamos de imediato ao boletim informativo semanal da Emater com o Matheus de Oliveira. Muito bom dia, Matheus. Bom dia, Sandro e Guaibeiros. Está começando o informativo da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, com a apresentação de Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Começou oficialmente no dia 1º de abril o período legal para colheita, transporte, comercialização e armazenamento do pinhão no Rio Grande do Sul. Essa janela segue até o fim de agosto. Na região administrativa da Emater de Passo Fundo, a produção está ganhando força, com maior oferta chegando ao mercado. No começo do mês, o quilo chegou a ser vendido por até R$ 17,00, mas os preços vêm caindo gradualmente. Hoje o consumidor encontra o produto por valores entre R$ 12 e R$ 14,00 o quilo. A expectativa é de que a produção continue crescendo nas próximas semanas, tanto em quantidade quanto em qualidade. As chuvas recentes estão ajudando na maturação final das sementes, o que favorece o desenvolvimento da safra. Na região de Soledade também é tempo de colheita, que deve se estender até junho ou julho, dependendo do tipo de pinheiro e do ciclo das plantas. Por lá, muitas famílias participam ativamente da atividade, que tem grande importância econômica, social e cultural, por se tratar de uma cultura extrativista tradicional. Municípios como Fontoura Xavier e Passa Sete são os principais produtores, mas há destaque também para Boqueirão do Leão, Sinimbu, Gramado Xavier e Santa Cruz do Sul. A venda do pinhão costuma acontecer em cadeias curtas, ou seja, direto do produtor ao consumidor. Neste início de safra, o preço pago ao produtor variou entre R$ 10 e R$ 12,00 o quilo. A estimativa é de uma safra melhor que a do ano passado, mas ainda abaixo de uma produção considerada normal. Bem, Sandro e Guaibeiros, por hoje é isso, nós vamos ficando por aqui. Mas no sábado que vem tem mais informativo da Emater. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam e até lá! Até lá, muito obrigado, Matheus de Oliveira. Então, atualizando as informações da Emater, esta semana também a empresa divulgou mais um informativo cultural, informando que a área colhida nas lavouras de soja já chega a 90% das lavouras gaúchas, algo semelhante também, então, nas lavouras orizícolas, né, irrigadas aqui do Rio Grande do Sul, na ordem também de 90%, portanto, os trabalhos se encaminhando para encerramento
assim como o milho grão e o milho silagem, e aí o preparo do solo para a safra de inverno, as pastagens e, claro, principalmente para a atividade tritícola, a maior cultura deste período do ano. Vamos de imediato agora aos destaques do Caderno Rural do Jornal Correio do Povo, que circula neste fim de semana com a editora Nereida Vergara. Muito bom dia, Nereida. Bom dia, Sandro e ouvintes da Rádio Guaíba. O Caderno Rural desta semana traz um pouco da história da charcutaria no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Charcutaria é o processo de conservar carnes sem refrigeração e remonta da Idade Média. No Rio Grande do Sul, chegou com a imigração europeia, criando saberes que foram sendo repassados de geração para geração. Hoje, essas memórias ganham releituras e técnicas que podem ser aprendidas até mesmo pelo cidadão urbano. Nos acompanhe. Bom dia e ótimo sábado. Muito bem, muito obrigado, Nereida Vergara. Agora são 8h38, hora oficial de Brasília, 8h39. Agora um dia com uma temperatura um pouco mais elevada em relação aos últimos dias, né? Como disse o Leandro, e assim deve ser no fim de semana. Muito bem. Bom, ano de 2025, um ano todo especial para a Embrapa Pecuária Sul, que tem sede, a unidade em Bagé, na Rainha da Fronteira, pois a Embrapa Pecuária Sul está completando as bodas de ouro, são 50 anos que são comemorados exatamente no dia 13 de junho, não é? Quando marca a criação da Embrapa, unidade lá de Bagé, da Pecuária Sul, 13 de junho de 1975, a criação dessa importante unidade da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que em sua comemoração lançou o projeto Embrapa Pecuária Sul, 50 anos, novos desafios, uma só história, e a gente vai reverberar. Então, vamos trazer mais informações sobre toda a programação que foi trabalhada para as comemorações dos 50 anos, conversando a partir de agora com o Fernando Cardoso, chefe-geral da Embrapa Pecuária Sul. Portanto, vamos agora ao vivo até a Rainha da Fronteira. Caro Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Rádio Guaíba. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes, né, do Guaíba Correio Rural. Uma satisfação muito grande estar aqui contigo nessa manhã meio nublada aqui. Agora o sol está abrindo, a cerração está saindo em Porto Alegre, né? Estou chegando aqui em Porto Alegre para acompanhar hoje parte da programação do Mundial da Raça Brahma, que está acontecendo nesta semana, né? Exato. Mas é uma satisfação muito grande estar aqui contigo e poder falar desse tema tão especial para nós, né? Então, a gente é pesquisador, trabalha na área de melhoramento genético animal, mas se desafiou a estar à frente dessa unidade, né? Durante um período e nos coube essa grande honra de estar na chefia da unidade durante a comemoração dos 50 anos. E aí, como tu falavas, então, nós montamos nesse sentido, né, uma programação durante todo esse ano e durante o ano que vem também, até imediatamente antes de completar 51 anos, né, trazendo, né, junto conosco os nossos parceiros para celebrar, né, tudo que foi feito durante esse período, e também, né, falar sobre os desafios presentes e futuros. Perfeito. A se iniciar com o dia de campo institucional, que está previsto para o dia 29 de maio, não é, Fernando? Exatamente. Então, no dia 29 de maio, lá na sede da unidade, né, na BR-153, perto quase na intersecção ali com a 293, né, vamos estar lá o dia todo, né, falando
de temas essenciais, né? E acho que é muito importante, uma das coisas que a gente está trabalhando muito forte nesse projeto é a questão da imagem da pecuária, né? Sim. A pecuária tem um potencial incrível para contribuir, né, na mitigação das mudanças climáticas, na preservação do meio ambiente. A carne, o leite são produtos muito valiosos para a nutrição e para a saúde humana. E, além disso, também, a gente entende que a pecuária é um componente de desenvolvimento dos territórios. Sim. E isso não tem sido valorizado, né? Pelo contrário, às vezes o pessoal bate muito nisso, né? Sem conhecimento. E a gente vai estar lá falando, então, né, na parte da manhã, em 4 estações, sobre as questões do solo, do manejo do campo, de como que a gente pode armazenar mais água no solo, como que a gente pode ter plantas que tenham raízes, que se aprofundem e permitam que o solo seja uma caixa d'água mais poderosa para armazenar a água, né? E também não só para armazenar quando falta chuva, mas também para reter mais água quando chove muito. Vamos falar do nosso programa de forrageiras, né? A gente tem uma parceria muito forte com várias unidades da Embrapa, desenvolve materiais forrageiros ali de leguminosas, de várias gramíneas também, né, tanto de inverno quanto de verão, anuais e perenes, e como que a gente compõe sistemas de produção que ofertem pasto o ano inteiro, que cubram os vazios forrageiros. Vamos falar disso. Vamos falar também da questão do melhoramento genético, né? Como que a gente identifica animais que são mais eficientes, mais produtivos e que vão entregar, né? Vão extrair do sistema de forma mais eficiente os recursos ofertados e também entregar um produto de maior qualidade. Então a gente vai falar disso também em parceria com as associações de raça e com todos os nossos parceiros que trabalham no melhoramento genético. E por fim também vamos falar de qualidade de produto. Então vamos fazer esse ciclo, né? Claro. Solo, plantas, animais e produto na parte da manhã. Vamos ter almoço lá conosco, né? O pessoal fica para almoçar conosco. Sim. E aí durante a tarde a gente vai ter várias estações mais específicas, né? Para os temas mais específicos. Então vão ser simultâneas, né? Não vai ser uma rotação como é normalmente no dia de campo e como vai ser na parte da manhã. Mas de tarde a gente vai ter então essas estações mais específicas para que o pessoal possa se aprofundar no tema, interagir mais tempo com os pesquisadores e com os parceiros que vão estar lá conosco. Perfeito. Isso então no dia 29 de maio, dia de campo, mas há uma vasta programação durante o ano inteiro, né, em comemoração então ao 50º da Embrapa Pecuária Sul de Bagé. E daqui a pouco ainda eu quero falar um pouquinho sobre essa trajetória, sobre todos os projetos, né, desenvolvidos, muitos aí que marcaram a história, inclusive da pecuária brasileira, mas ainda antes tratar sobre outros eventos que vão marcar o ano das comemorações, pois no próprio dia 13 de junho, efetivamente no dia do aniversário, será lançada a publicação 50 anos e 50 tecnologias e também um documentário, não é, Fernando? Isso. Então a gente fez um resgate histórico, né, das principais tecnologias, das 50 mais importantes tecnologias que fizeram parte dessa história, né, desde os vários períodos lá, né, desde a sua fundação, do momento inicial, quando se trabalhou, por exemplo, a criação da raça Brangos, né? Pois é, que era o Ibagé, né? Finalmente ali na unidade, começou um trabalho, inclusive, anterior à sua fundação, né, através do Ministério da Agricultura, o próprio consórcio das forrageiras, né, o tão famoso hoje, o cornichão, o trevo branco e o azevém, né, foi trabalhado ali, a questão do controle estratégico da verminose, o novilho precoce, tantas coisas que foram desenvolvidas nesse período inicial, né, depois de consolidação mais recente, né, o que foi acompanhando e os desafios atuais, né, até as tecnologias mais atuais que atendem, né, o controle do capim-anone, os cultivares forrageiros, o melhoramento genético animal, toda a questão, né, que a gente já conversou aqui
em algumas oportunidades, né, da seleção de animais mais resistentes ao carrapato, para enfrentar esse grande problema sanitário da nossa pecuária, né, e o grande desafio também para o uso da genética que a gente produz em ambiente tropical. Toda a questão de novos produtos para agregar valor, para tornar o consumo mais fácil e a experiência de consumo mais rica para os consumidores, né, como por exemplo todos os produtos que a gente desenvolveu da carne ovina, e assim por diante. Então esse livro vai registrar toda essa trajetória de desenvolvimento de tecnologias, essa linha por períodos, né, como se fosse uma linha do tempo. E também esse documentário, né, em que a gente está trazendo, né, pessoas que fizeram parte dessa história nos diferentes momentos, né, e que contem, né, e trazer resgates, né. Eu acho que é muito importante a gente fazer esse tipo de iniciativa para deixar registrado esse legado de tantos colegas e parceiros, e a gente está enfatizando muito isso, que não é um trabalho só da unidade, mas é um trabalho em conjunto, né, com criadores, com outras instituições, tanto universidades como instituições de pesquisa, associações de produtores, seja agricultores, seja pecuaristas, seja inclusive produtores de semente que participam junto conosco no programa de melhoramento. Então, um universo bem grande de parceiros que também vão estar manifestando, né, a sua percepção com relação à pecuária dentro desse documentário. Perfeito. Então, além do livro, o documentário, a Embrapa que também vai homenagear, né, esses parceiros que atuaram no decorrer dos 50 anos, empregados, aposentados mesmo, pesquisadores da Embrapa que contribuíram nessa trajetória. Então, também haverá esse espaço aí para que todos façam juntos, né, esse congraçamento depois de tantas inovações que foram lançadas pela Embrapa Pecuária Sul de Bagé. Durante o ano teremos várias outras agendas já programadas, concurso de fotografia, eventos de ciclismo, concurso de carnes. Vai ter a instalação de um memorial também, né, Fernando? Isso, então a gente tem um espaço interessante hoje que historicamente foi a biblioteca, né, e tu sabe que hoje em dia, né, Sandro, a grande parte dos acervos são virtuais, né, e acessíveis mais facilmente online. Então a gente está restringindo o acervo só aqueles documentos históricos importantes e vamos usar aquele espaço então para resgatar equipamentos, fotos, né, fazer uma linha do tempo com objetos, com fotos, e um espaço para também que acho que vai ser bem rico para, por exemplo, receber escolas, para falar para as crianças sobre a importância da produção de alimentos, sobre a importância do campo, né, contar um pouco, claro, da nossa história, comunidade, mas é isso, trazer a riqueza com objetos, né, com coisas lúdicas, para que a gente possa contar de forma mais interessante, mais rica essa história toda que foi construída nos 50 anos. Perfeito. Vamos falar de alguns dos capítulos dessa história, não é? E você já antes trouxe aqui, não é, o desenvolvimento do Brangus, quando começou era o Ibagé ainda, né, Fernando? Então... Perfeito. Começou com uma raça sintética, não é? Com o sangue zebuíno em cima de uma raça britânica, não é? Isso. Então, a ideia, né, sempre foi usar tanto o vigor híbrido, né, que é essa produção adicional dos animais que são de raças diferentes, quando são cruzados, e também a complementaridade. Então, a gente tem o zebuíno muito mais resistente, por exemplo, ao carrapato, muito mais adaptado ao calor, uma fêmea muito, muito fértil, muito produtiva, né? Exato. E aí a gente tem o taurino com alta produtividade, com... né, rusticidade, não é? Muito boa habilidade materna, mas qualidade da carne, né, maciez e marmoreio, e nesse cruzamento a gente combina essas características desejáveis e ainda usa o vigor híbrido. E se convencionou, né, em formar a raça com 3/8 de sangue zebuíno, 5/8 de sangue taurino, no caso, especificamente do Ibagé, Nelore e Angus. A gente sabe que hoje as raças como o Brangus, Brahfos, têm uma influência muito grande do Brahman, né? Exato. Mas originalmente o Ibagé,
o rebanho da unidade, que ainda existe e é mantido, foi formado somente com a raça Nelore. Foi amplamente desenvolvida, né? Veio da Índia, mas que foi amplamente desenvolvida no Brasil, e hoje é reconhecida mundialmente a qualidade do nosso rebanho Nelore aqui no país. Exatamente. Nelore, o Ongole, né, como é chamado lá na Índia, que é hoje aí 85% da produção brasileira de carne, mas que deu muito certo nesse cruzamento aí com os taurinos, com o Angus, né, com o Hereford formando o Braford, aí agora, como disse, né, o Fernando, que está chegando aqui, né, pro Mundial que acontece lá no Parque Assis Brasil, e aí o Devon também, o Charolês, enfim, há hoje uma infinidade de outros cruzamentos aí, não é, que trazem aí essa heterose e que dão a condição do consumidor comer uma carne de excelente qualidade, com marmoreio, e na produção lá a pasto, então, com rusticidade. É um trabalho fantástico, iniciado lá atrás, então, pela Embrapa Pecuária Sul, que hoje aí povoa os nossos campos do Brasil inteiro pela adaptabilidade. Mas são vários os capítulos desta história da Embrapa, e uma delas é a antecipação, e a gente tem visto isso a partir aí no período de monta, não é? A gente está falando de manejo reprodutivo, nos bovinos, o acasalamento de inverno, que é uma coisa que a gente não via e hoje faz parte do cotidiano dos criadores, não é? Então, isso que a gente vê hoje também foi iniciado pela Embrapa, não é? Isso. Então, houve até quem trabalhou muito fortemente com isso foi o Eduardo Salomone, né, que foi chefe também da unidade, e ele fez esse trabalho, né, inspirado em outras iniciativas que tinham, por exemplo, no Uruguai, aí, com o Dr. Lívio Duto. Mas o que era a essência, né? É trazer os acasalamentos, né? Que as vacas fossem acasaladas numa condição corporal muito melhor e por isso tivessem uma taxa de concepção muito mais alta. Isso está muito vinculado com a oferta de forragem, né? Nós temos sistemas a pastos e está vinculado com a oferta de forragem. Sim. E o que acontece hoje, né? Com a integração lavoura-pecuária, que é uma forma fantástica, né, de combinar diferentes culturas e a pecuária para ter um sistema de produção mais eficiente, mais lucrativo e mais resiliente, né, que eu acho que é uma palavra que a gente tem usado muito recentemente, mas é isso, que tenha estabilidade de renda e produção e assim não varie tanto com as variações climáticas e também com as variações de preço, né? Então que o produtor consiga se manter melhor no decorrer do tempo com essa diversidade de culturas. E nesse modelo, a oferta de pasto maior tem migrado para o período de inverno, né? Inverno e início da primavera. Então, muitos sistemas, né, estão adequando os partos para bem mais cedo, né, para maio, junho, e aí as vacas parem nessa época, elas recuperam a sua condição corporal, né, e elas vêm do verão, onde às vezes é mais complicado por falta de área, porque muita área é ocupada pelas lavouras, principalmente pela soja, mas também pelo arroz naquela nossa região lá, né, e aí elas passam o verão, parem, e aí entram nas pastagens, né, e aí ganham peso, ganham condição corporal, criam bem esses terneiros e reconcebem. Então, quando vem novamente a parte mais difícil, que agora é o verão, né, que as vacas têm que ser concentradas em áreas menores, elas já têm uma reserva corporal importante e também elas já estão prenhas. Então, são os ajustes de acordo com o sistema de produção, né? Então, e lá atrás isso já foi pesquisado, né? Então, muito interessante que tu traga esse exemplo, né, Sandro, para a gente conversar aqui. E entre tantos outros assuntos, não é? Entre tantas outras iniciativas que foram pioneiras e hoje já solidificadas, não é? Bom, a própria integração lavoura-pecuária, por vezes até também floresta, e aí a floresta também ajudando aí no sombreamento, né, dos rebanhos, mas quando se fala de integração, hoje a gente nota com a entrada cada vez mais forte dos grãos, né, principalmente na metade sul do estado, e aí notadamente a soja, o arroz já tinha essa tradição, mas a soja entrando em áreas de pastagens,
e a pecuária sendo resiliente a tal ponto que por muitas vezes tem sido a própria salvação da lavoura, literalmente, não é, Fernando? Quando as adversidades climáticas impedem que tenha uma boa produção nos grãos, a pecuária salvando, não é? Isso. Então, a gente sabe, a agricultura tem um ciclo muito mais curto, né? Exato. E ele pode ser muito mais rentável, mas também pode trazer um prejuízo importante quando o clima não vai bem. E é mais estanque, é mais rápido. E a pecuária é uma atividade de mais médio prazo, mas mais segura, mais resiliente a essas variações de clima, né? Uhum. E a gente tem visto realmente que a pecuária serve muitas vezes para pagar a conta, manter, vamos dizer assim, a vida, manter a família do agricultor, do agropecuarista, né, durante esses períodos de crise da agricultura. Mas mais importante que isso, né, é a integração no sistema. Que, por exemplo, incluir um ciclo de pecuária dentro de uma rotação com a agricultura, né, favorece a ciclagem de nutrientes, favorece a vida, né, do solo, que é tão importante para que as plantas cresçam, né, que exista vida no solo e exista boas condições biológicas, físicas e químicas. Também a própria questão da rotação favorece o controle das plantas daninhas, que a gente sabe, se planta sempre a mesma cultura no mesmo lugar, acaba infestando a área e às vezes com plantas resistentes aos herbicidas se torna uma situação difícil do controle. Então, essa rotação de culturas com a pecuária tem também nisso um fator, né? Então tem várias vantagens que a gente pode falar, e por isso que os sistemas de integração lavoura-pecuária são tão importantes e tão prevalentes aí no nosso país, e que nos destaca, né, mundialmente. Acho que a nossa agropecuária, né, ela tem esse destaque em termos de eficiência, em termos de ciclagem de carbono. A gente fala tanto hoje do aquecimento global, né? E fala-se, por exemplo, na pecuária muito em emissões, mas tem que se considerar que a gente tem um ciclo de carbono, né? E que as plantas captam esse carbono da atmosfera dentro de um ciclo, e esse ciclo pode ser favorável, né? A gente pode estar retendo mais carbono no sistema do que emitindo, que não é possível para outras indústrias. Então a gente imagina, inclusive, que a agropecuária no futuro vai ajudar a mitigar, compensar outras indústrias que são importantes para a nossa vida, né, para a sociedade, mas que não podem né, fazer essa mitigação, e a agropecuária com certeza pode. Então é muito importante. As árvores também, né, uma forma de fixar carbono, principalmente se forem usadas para móveis, né, para coisas mais definitivas. Então isso é muito importante, né, esses sistemas são prevalentes e a gente enxerga como o grande futuro da produção de alimentos no nosso país. Perfeito. Bom, a gente chega agora então às 9 horas da manhã, aí o sinal eletrônico da Guaíba indica que vamos agora com o nosso Guaíba Notícias. Bom, tem muito ainda para falar sobre os 50 anos, tem ovinocultura, não é só na bovinocultura, não é que a Embrapa Pecuária atua, e a gente vai durante todo o ano trazendo mais informações sobre as contribuições, não é, todas que foram desenvolvidas pela Embrapa. Fernando, muito obrigado pela participação aqui conosco, sucesso, conte com a gente sempre. Obrigado, Sandro, conto com a tua presença e chamo todos os teus ouvintes aí para estar no dia 29 de maio conosco lá na Embrapa Pecuária Sul, celebrando, né, o primeiro passo marcante dessa celebração dos 50 anos. Perfeito. Muito obrigado, bom dia. Um bom dia, caro Fernando Cardoso, chefe-geral da Embrapa Pecuária Sul, já chegando aqui para o Mundial Braford que está acontecendo no Parque Assis Brasil, em Esteio. Bom, em nome do Banrisul, Banri compra as empresas, bom para quem usa, melhor para quem recebe. Aproveite, Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. Vamos para o Guaíba Notícias com Luiz Tosca, voltaremos já já. Guaíba Notícias. 9 horas em Porto Alegre, 18 graus. Emergências de hospitais de alta complexidade e de unidades de pronto atendimento seguem operando acima da capacidade na capital. Entre os hospitais, a situação mais crítica era verificada no São Lucas da PUC, com 270% de ocupação. Na sequência, aparecem Instituto de Cardiologia, Santa Casa e clínicas. Situação semelhante é observada nas unidades de pronto atendimento.
E para marcar um ano de reconstrução após a enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul e a capital, a Prefeitura de Porto Alegre organizou a Semana da Superação e da Solidariedade. A programação, que vai até o dia 10 de maio, contará com ações como uma exposição fotográfica, a sanção da lei que cria o Dia da Superação e da Solidariedade, homenagem aos voluntários, debates sobre resiliência e prestação de contas referente à retomada da cidade. Trânsito. Chama atenção para um bloqueio na ponte do Saco da Lemoa, no sentido interior capital, uma obra de adutora do DEMAI, estreitamento de pista rodando em uma faixa no momento. A previsão inicial é de que as obras durem até o final da manhã deste sábado. E mais cedo, no quilômetro 88 da Freeway, teve uma colisão entre um carro e uma mureta na faixa da esquerda, no sentido litoral, sem feridos e já atendido pela Polícia Rodoviária Federal. O trânsito fluindo bem nas demais faixas. Com o trânsito, Murica Matos. Tempo encoberto em Porto Alegre, agora na Rua Caldas Júnior, 18 graus. O vice-governador Gabriel Souza cumpre mais um roteiro de compromissos pelo interior do estado neste sábado. Gabriel estará em 3 de maio e Frederico Westphalen, no noroeste do estado. O secretário de Desenvolvimento Rural, Wilson Covatti, de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, e de Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo, também participam das agendas. A comitiva participará da abertura da 18ª Expofeira e também da reunião com prefeitos da Associação dos Municípios da Zona da Produção, que inclui 28 cidades gaúchas. Guaíba Notícias, próxima edição às 10 horas. O final de semana tem confrontos entre gaúchos e paulistas pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a partir das 6 horas da tarde, na Neoquímica Arena, em São Paulo, tem Corinthians e Inter. Vamos que vamos, hoje é dia de curtir os passa. Aqui Guaíba, a bola cruzada, fechada em curva da grande área, gol! Orestes de Andrade, Gutierrez Sanches, Marcelo Salzano, Martim Moura. Fernando! Já no domingo, a partir das 13h30 da tarde, na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Santos. O Grêmio vai chegar com a Aravena para fazer o gol por cobertura. Gol! Rogério Amaral, Bruno Oliveira, Marcelo Salzano, Thalia de Castro e Martim Moura. Oferecimento Banrisul, Via Atacadista, Fiat, Anris, Trilegal, Galeás e Martinox, Dália Alimentos. Tenho certeza que você é o chamará. Tem Campeonato Brasileiro. Tô na Guaíba. Eu sou o samba. Estamos apresentando Guaíba Correio Rural. Quando são 9h06, estamos voltando com o nosso Guaíba Correio Rural, não é? Deste sábado, dia 3 de maio de 2025, oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. Nós temos neste momento 19 graus Celsius, a temperatura aqui no centro histórico de Porto Alegre. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, a gente fala de olivicultura a partir de agora, pois temos boas e más notícias também
não é, no setor. E vamos começar pelas boas, conversando com o Rafael Keuser, sócio proprietário da Estância das Oliveiras de Viamão, mais uma vez se destacando em concursos internacionais. Caro Rafael, seja bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Rádio Guaíba. Bom dia. Bom dia, Sandro. Uma satisfação estar conversando com todos os guaibeiros. Satisfação é toda nossa. Vamos começar pelas boas notícias, caro Rafael. Premiação, mais uma vez, aliás, premiações desta vez em Abu Dhabi e também na Espanha. Conte-nos, por favor. Exatamente, Sandro. Começamos o ano aí com grandes notícias, depois de um ano tão desafiador como foi 2024, né? Tanto para o Rio Grande do Sul como um todo, e para a olivicultura também, já que tivemos nesse ano de 2024 a maior quebra de safra da história, o ano passado, né? E esse ano começamos muito bem. Na Espanha conquistamos o prêmio Sinvi, é um prêmio que ele tem mais de 20 anos de história. A Estância das Oliveiras, nesse ano de 2025, nós produzimos 7 diferentes azeites. Sim. E nós submetemos os 7 diferentes azeites a essa premiação na Espanha e todos eles conquistaram medalha, Sandro. Olha que baita notícia. Dois desses azeites ganharam a medalha Gran Ouro, que seria uma medalha acima da medalha de ouro. E os outros 5 tiveram a medalha de ouro. Então, uma grande conquista num prêmio muito reconhecido na Espanha, que é, de fato, a maior região produtora de azeites no mundo. A Espanha, para os ouvintes conseguirem entender, ela representa praticamente 40% da produção mundial de azeites de oliva. Tanto se fala em Portugal, mas efetivamente é a Espanha, seu vizinho, que é o grande produtor, não é? Com certeza. A gente fala muito em Portugal no Brasil, porque a maior parte das importações de azeites brasileiras vem de Portugal. Exatamente, mas o maior produtor no mundo é a Espanha. Esses aumentos sequenciais de preços do azeite que a gente vem sentindo nos últimos anos, ele é decorrente de quebras de safra na Espanha por falta de chuva. Foram 2 quebras de safra sequenciais que houveram na Espanha, e essa quebra de safra impacta o preço do mundo inteiro em termos de azeite de oliva, né? Nesse ano, especificamente, na última safra, a Espanha teve uma produção bastante satisfatória. Então, teremos aí uma perspectiva de uma queda de preço nos próximos meses dos azeites importados, né? E essa outra premiação... Mas, Rafael, ainda sobre a premiação na Espanha, essas 2 medalhas Gran Ouro, são varietais ou são blends? Ótima pergunta. Esses 2 Gran Ouro foram 2 blends. Um deles, o blend Signature, que é o nosso blend da garrafa preta, aquela que tem a assinatura do Lucídio, que é o fundador da Estância das Oliveiras. E o outro, que é o blend Los Dos, que é uma homenagem do André, que é o nosso mestre lagareiro, né? Para o pessoal conseguir entender o que é o mestre lagareiro. Não tem nada a ver com Jedi, tá? Tem a ver com quem produz o azeite de oliva. Assim como o mestre cervejeiro, por exemplo, produz a cerveja, o mestre de lagar, o mestre lagareiro produz o azeite. E o André, ele tem filhos gêmeos, então ele sempre produz o Los Dos como uma homenagem aos filhos dele. Então, uma homenagem aí bem afetiva, né? E os demais azeites, todos eles tiveram medalha de ouro. Então, foi aí uma grande conquista. Perfeito. E os 2 Gran Ouro, especificamente, foram 2 blends, né, nesse ano. Perfeito. E essas premiações, agora você já vai falar também essa de Abu Dhabi, mas essas premiações já são da safra desta temporada? 2025. São safra todas elas de 2025, né? Em 2024, apesar da dificuldade com relação à quebra de safra, a Estância das Oliveiras, apenas em 2024, para o pessoal conseguir ter uma noção, a gente conquistou 84 premiações nos 5 continentes. Foi algo muito relevante, né? Tanto é que no ranking mundial dos azeites, que é o World Ranking, nós ficamos como o azeite mais premiado do Brasil e a 5ª marca de azeites mais premiada do mundo, exatamente. Né? E é interessante salientar, porque nós estamos aqui comentando premiações históricas, basicamente, que acontecem no Oriente Médio, na Ásia, na Europa, onde tu tem produtores de azeite de oliva seculares. Nós estamos ali concorrendo com produtores que produzem azeite de oliva há 100, 200, 300 anos. Imaginem que o nosso primeiro azeite comercialmente foi lançado ao mercado da Estância das Oliveiras fazem apenas 7 anos. Então é uma atividade extremamente jovem, né? Mas que já nasceu com um altíssimo padrão de qualidade, concorrendo com outros produtores que são históricos. A gente realmente está superando esses produtores, né? Perfeito. Bom, outra premiação em Abu Dhabi, Rafael. Exatamente, que é o GIOC Afroasiático. Ele engloba
África e Ásia, em Abu Dhabi. A gente enviou também 7 azeites e nós ganhamos 9 medalhas. Mas como assim 9 medalhas com 7 azeites? É que nós tivemos 2 azeites que ganharam 2 medalhas cada um. Tivemos 6 ouros, 1 prata, que são os 7 azeites, e nós tivemos 2 azeites, que foi o Signature, novamente, que é aquele garrafa preta, o blend, e o nosso monovarietal Coratina, que cada um deles ganhou um Best in Class. O que é o Best in Class? É o melhor na categoria. Só que só existem 2 categorias na competição, então nós trouxemos para o Brasil o melhor de cada uma das 2 categorias, que é a categoria Blend, que daí nós ganhamos com o Signature, e a categoria monovarietal, que quando é um monovarietal só se produz aquele azeite com uma única azeitona, que é a variedade Coratina. Então tivemos aí 6 ouros, 1 prata e 2 Best in Class no GIOC Afroasiático de Abu Dhabi. Então foi algo muito legal, porque 2 premiações muito relevantes, ambas elas estão ranqueadas no ranking mundial de azeites. Nós tivemos 16 premiações da Estância vindo para o Rio Grande do Sul. Né? Que legal, que legal. Muito legal, muito positivo. Exatamente, num ano de recuperação para o setor, né? Como disse o Rafael, ano passado tivemos enormes dificuldades diante das adversidades climáticas. A nossa olivicultura gaúcha aqui, então, recuperando terreno depois, né, de tudo que a gente passou no ano passado, já conquistando prêmios decorrentes desta safra, que já aconteceu, né, uma colheita muito rápida e que, né, o engarrafamento ele é imediato nos lagares, né, a extração ela é com o fruto ainda fresco, por isso que vai conquistando prêmios mundo afora. Essas as boas notícias, mas também há uma preocupação no setor, tanto que o Ibraoliva, o Instituto Brasileiro de Olivicultura, lançou uma nota de desagravo contestando a operação aí que está acontecendo, não é? Por parte dos fiscais federais agropecuários. Nós temos uma mobilização do setor da Receita Federal, que está vigorando, né, diversos pontos da fronteira do país, inclusive aqui, né, na capital do Rio Grande do Sul, é a Operação Padrão Aduaneira, que tem como princípio aí não é uma operação tartaruga, mas em 2 dias da semana os fiscais eles estão fazendo uma verificação de todas as mercadorias, de 100%, não é só por amostragem, e isso tem tornado o processo muito mais moroso, inclusive dificultando o envio de amostras de azeite de oliva para concorrer em concursos, inclusive já trazendo a dificuldade para vocês mesmo da Estância, não é, Rafael? Exato, perfeito, Sandro. É a greve dos auditores fiscais, né? Eles não têm a ver com o Ministério da Agricultura especificamente, mas são os auditores fiscais da Receita Federal, como tu bem disseste. Eles estão realizando essa greve desde novembro do ano passado. Então, realmente, é uma operação que ela prejudica muito o Brasil como um todo, em todas as suas exportações, não só na parte aérea, que é onde atinge os azeites de oliva, já que os nossos despachos eles são via aéreo, mas principalmente nos portos, né? E realmente já tivemos prejuízos reais, sendo que é interessante salientar, as nossas amostras que vão para competições de azeite de oliva, elas vão expressamente escritos na parte de fora da embalagem, que aquele não é um produto que está sendo comercializado, ele não tem valor comercial, e que ele está indo para uma premiação que tem data determinada, né? E realmente... Deveria ter um tratamento diferenciado em razão disso, né, Rafael? Ou tratamento normal, né? Nós não queremos tratamento diferenciado, teria que ser o tratamento normal, aquele tratamento que não está sendo dado para absolutamente nenhum produto do Brasil. Nós perdemos 3 premiações já, uma das premiações, o Evole, uma das principais premiações espanholas, a Estância das Oliveiras ficou de fora, porque simplesmente os nossos azeites chegaram na premiação 15 dias após o evento ter ocorrido. 15 dias após o evento ter ocorrido. Então, normalmente, esses despachos com produtos que não têm valor comercial e que são para premiações, eles são liberados pela Receita Federal em 1 ou 2 dias no máximo. Sim. É um trâmite muito rápido, porque não tem valor comercial, não tem incidência de imposto, é uma premiação que está ali expressamente já
as inscrições da premiação, o valor do pagamento da inscrição, o responsável que vai receber no país, e o país que vai receber esse azeite, ele já faz contato com a aduana do seu próprio país, então fica tudo bem identificado, né? Não surpresa que naquela caixa tinham produtos que estavam representando o Brasil numa competição internacional. E nós tivemos produtos que, ao invés de serem liberados em 1 dia ou 2 dias, ficaram mais de 20 dias parados em Guarulhos, simplesmente por uma operação que eles chamaram até, em determinado momento, os grevistas de Operação Despacho Zero. Olha o absurdo disso. Que não era simplesmente uma redução no fluxo, e sim paralisaram o fluxo do encaminhamento dos produtos. Nós tivemos, por exemplo, uma premiação no Ovibeja que aconteceu há 15 dias atrás, que nós perdemos. Nosso azeite chegou em Portugal depois da premiação, ele ficou 23 dias parado em São Paulo. Nós tivemos uma outra em Verona, na Itália, que ele também ficou 23 dias parado em São Paulo, e uma outra em Valência, na Espanha, que ele ficou 24 dias parado em São Paulo. Nós despachamos, para o ouvinte ter uma noção, nós despachamos esses azeites, esses três prêmios que eu estou citando aqui, outros também houveram prejuízo, esses 3 prêmios nós despachamos no dia 5 de março. Eles saíram de São Paulo dia 27 de março. Os 2 primeiros, e o da Espanha dia 28 de março. Então, realmente, né, era para ser entregue no país de destino, o normal dessas empresas que fazem transporte internacional, como, por exemplo, DHL, UPS e outras. O normal de entrega, tu despachando hoje em Porto Alegre, é cerca de 5 a 7 dias chegar no país. E eles estavam parados há mais de 20 dias em São Paulo, em função da greve dos auditores fiscais, né? Então a gente percebeu que não houve uma sensibilidade dos auditores com relação a isso, que simplesmente não tem valor comercial, quer dizer, é uma premiação que tem data para acontecer, aquele produto ali, eles estão retornando novamente para o Brasil em função de que não foram aceitos nos seus locais de destino. Né? Pois é. Bom, vamos aguardar os desdobramentos, né? Porque já é uma mobilização que vem se arrastando já desde o fim do ano passado, tem prejudicado aí, né? A gente até entende as razões do movimento, não é? Mas nesse caso não é nenhum despacho comercial, não é? É apenas uma amostragem para um concurso, né? Então, e são pouquíssimas garrafas, são caixas pequenas, quer dizer, é a amostra para degustação, né? Uma coisa que não, realmente não dá para entender. Que a ANFA, que o setor aí, enfim, o pessoal os auditores fiscais da Receita Federal, na verdade, não é nem o fiscal agropecuário, é da Receita Federal, né? Exato. Que façam, então, essa, não é, que, enfim, deixe que essa movimentação aconteça normalmente. Caro Rafael Geusler, diretor da Estância das Oliveiras, quero agradecer mais uma vez, parabenizar pela premiação e que os próximos lotes aí consigam chegar aos seus destinos. Um grande abraço. Muito obrigado, Sandro. Um grande abraço a todos os guaibeiros. Aí vamos ficar com a parte boa, né? Que são essas 16 premiações que a gente conseguiu. Dos prêmios que conseguiram chegar às amostras, a gente conseguiu 100% de reconhecimento de premiação aqui do Rio Grande do Sul. Perfeito, agora 9h20, então, lembrando, exatamente, não é que é a greve dos fiscais da Receita Federal, tá? Não é dos fiscais federais agropecuários. Pois bem, a gente fala agora de irrigação, né? Tema constante em todos os programas relacionados ao agro aqui no estado do Rio Grande do Sul, pois, atenção aí, a Secretaria Estadual da Agricultura prorrogou nesta semana o edital do programa de irrigação, que agora vai até o mês de julho. O governo gaúcho prorrogou até o dia 29 de julho o edital do Programa de Irrigação para o recebimento de projetos. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado na terça-feira. O programa prevê apoio financeiro direto ao produtor de 20% do valor do projeto, limitado a R$100 mil por beneficiário. A prorrogação do edital se deve, de acordo com a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, à continuidade da política pública que tem apresentado resultados positivos para o aumento da área irrigada no Rio Grande do Sul. Até o momento, já foram recebidos 873 projetos que totalizam um investimento de R$
258 milhões de reais feito pelos produtores. Desse montante, o governo estadual participa com cerca de 32 milhões de reais previstos em subvenção econômica, como incentivo à irrigação e reservação de água. Os projetos seguem tramitando, alguns na fase de implementação. Atualmente, 139 produtores já receberam os valores das subvenções. Os sistemas mais implantados têm sido por pivôs, com 40% dos projetos, e por aspersão convencional, com 38%, vindo a seguir a irrigação localizada, que é o gotejamento, com 16%, e o autopropelido, que é o carretel, com 6%. As culturas mais irrigadas são o milho, a soja, as pastagens para pecuária de leite e corte, as frutícolas e as olerícolas. O prazo máximo para a celebração do termo de subvenção de outorga será 29 de outubro. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Alexandre Figueiredo. Muito obrigado, Alexandre. Agradecendo a todos que estão nos acompanhando nos nossos canais oficiais, aqui da Rádio Guaíba, inclusive pelo WhatsApp. Tem uma pergunta que nos chega aqui do José Cláudio, lá de Cambará do Sul, questionando onde fica, né, a Estância das Oliveiras. A gente acabou de entrevistar o Rafael Geuser, fica em Viamão, aqui na região metropolitana. Em nome do Senar RS, Força para o Agro, Força para movimentar toda a sociedade, Banrisul Crédito Consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada, contrate já pelo app Banrisul. A gente vai para o break e voltaremos já já para falar de ovinocultura aqui no programa. Nos próximos dias, o governo federal deve fazer o anúncio da prorrogação das dívidas dos produtores rurais. A medida irá gerar outro desafio: a necessidade de garantir recursos que permitam uma maior abrangência dos contratos a serem contemplados. Na busca por garantir esses recursos, a Farsul encaminhou ao Conselho Monetário Nacional, CMN, um documento solicitando a implantação de uma taxa de 0% de intermediação aplicada ao depósito interfinanceiro vinculado ao crédito rural, o DIR. No ofício, a federação reconhece que a prática é comum entre as instituições financeiras. Entretanto, não há no momento nenhuma fixação de taxa pré-estabelecida por parte do Banco Central. Na prática, o que acontece é que uma parte dos bancos não disponibilizam os valores destinados ao crédito rural aos produtores, mas repassam para aqueles que fazem, porém aplicando taxas. Assim, a instituição que fornece o crédito assume todos os riscos sem receber remuneração ou com valores menores, desencorajando a realizar a operação. A solicitação da Farsul é que o Conselho intervenha e não permita mais a realização da prática, garantindo assim mais recursos aos produtores. A Farsul disponibilizou uma minuta de pedido de prorrogação de parcela para os produtores que necessitam fazer a solicitação. O produtor rural precisa protocolar um requerimento junto ao banco antes do vencimento, munido de documentos que comprovem o prejuízo de safra e a incapacidade de pagamento. O modelo da minuta para solicitação está disponível no site da Farsul no endereço farsul.org.br. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem. Farsul em Campo. Juntos somos mais fortes. Associe-se ao seu sindicato rural. O crédito consignado CLT é a solução ideal para quem tem carteira assinada. Com juros baixos e prazos flexíveis, você tem mais agilidade com a praticidade do desconto em folha. Tudo isso com a segurança do Banrisul. Faça uma simulação e contrate pelo app Banrisul. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Estamos apresentando Guaíba Correio Rural. De volta, quando são 9h26, temperatura em elevação aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. Agora estamos com 19 graus Celsius. Nosso programa tem o oferecimento do Senar Rio Grande do Sul, Força para o Agro, Força para movimentar toda a sociedade, e Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe.
o Banri Compras, o Senar Rio Grande do Sul, não é? Movimentando toda a sociedade, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Contrate já no app Banrisul. Pois acontece desde a última quarta-feira, na cidade de Vacaria, Porteira do Rio Grande, lá nos campos de cima da serra, a 37ª Feira Nacional Rotativa de Ovinos, a Fenovinos, e o Senar está promovendo a oficina de ovinocultura, manejo sanitário com foco na orientação técnica e saúde do rebanho. As atividades são gratuitas, ocorrem em diversos momentos do dia e com o stand promovendo, então, as práticas essenciais aí para a saúde do rebanho, diagnóstico de verminoses, também temas tratados como vacinação, controle sanitário, quarentena, higienização das instalações, estratégias de desverminização e planejamento sanitário. Uma série de atividades que estão acontecendo, então, lá em Vacaria. Neste momento, temos o reinício do julgamento e classificação. No total, nós temos 14 raças ovinas sendo julgadas: Merino Australiano, Down Marino, Ideal, Corredale, Hampshire Down, Texel, Ile de France, Suffolk, Paul Dorset, Dorper, White Dorper, a Crioula, Caracu, e aí todas as raças naturalmente coloridas. 9h28. A temperatura na casa dos 19 graus Celsius. Muito bem, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, a gente vai falar do reconhecimento a partir do IFAI, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, como patrimônio cultural e material do Rio Grande do Sul, o modo de fazer a cuca artesanal do município de Rolante, cidade que fica ali no Vale do Paranhana, na encosta da Serra. E a gente vai saber, então, mais detalhes de como foi esse processo até conquistar, então, esse reconhecimento. Como é que é feito efetivamente, não é? A cuca artesanal, o envolvimento da comunidade. Conversando a partir de agora com a extensionista rural e social e chefe do escritório municipal da Emater de Rolante, a Janelise Waden Vastovski. Janelise, seja bem-vinda aqui à programação da Rádio Guaíba. Bom dia. Bom dia, Sandro, bom dia, ouvintes desse programa. Para mim é uma satisfação poder estar colaborando e transmitindo todo o orgulho que nós rolantenses estamos sentindo nesse momento com o reconhecimento da nossa cuca como patrimônio imaterial do estado do Rio Grande do Sul. Que legal. Bom, esse é um processo que não é de agora, vem sendo trabalhado já há um tempo já, não é? Sim. Na verdade, a história da cuca se remete lá em 97, quando nós iniciamos toda essa questão de trazer uma identidade para o município de Rolante. Tá. Naquele momento, numa nova administração municipal, nós fomos chamados, né, Emater, para fazer um diagnóstico e tentar ver o que tinha de potencialidades dentro desse município. Tá bem. Então, naquele momento, nós fizemos esse levantamento e esse diagnóstico que visava o desenvolvimento rural e local, e identificamos essa potencialidade alta que Rolante tem para desenvolver o turismo e também a tradição das famílias de transformar produtos. E essa transformação, essa questão bem cultural, que está enraizada dentro das famílias, que é a tradição de fazer produtos coloniais, um deles era a cuca, e o município resolveu apostar na cuca nesse momento. Ah, perfeito. Começou lá em 97, então, e aí veio crescendo esse processo de patrimonialização, culminou agora, então, pelo reconhecimento do IFAI. Bom, a cuca faz parte, né, da tradição, da cultura de todos os gaúchos, mas a gente tem diferentes tipos, né, de cuca. Por exemplo, tem a cuca italiana, a de vocês aí é a cuca alemã, não é?
Sim, no caso aqui em Rolante, nós temos a cuca, que nós denominamos de cuca original de Rolante, porque ela é baseada em cima das tradições das famílias alemães, né, imigrantes, que trouxeram junto consigo esse conhecimento, esse saber, e ele é passado de geração em geração. E nós fomos aos poucos melhorando essa receita, adequando ela, mas sempre mantendo as características tradicionais, originais, com os produtos coloniais de qualidade. Nossa cuca, ela é feita com manteiga, com banha, com ovos coloniais, né? Então, tudo que a gente pode preservar, tanto em ingredientes, como o processo, o modo de fazer. Eu já ia te perguntar isso, Janelise. O que a cuca de Rolante tem de diferente, hein? Então, a nossa cuca, ela é feita toda de forma artesanal, ela é amassada à mão, não tem máquinas, ela é assada em forno a lenha, o forno de barro, a lenha. Ela mantém as características originais e tradicionais, né, com os ingredientes que eu já citei. E a gente, assim, tenta sempre preservar toda essa tradição ao longo dos anos e está sendo passado de geração em geração. Nós estamos para a terceira geração já trabalhando na festa. Perfeito. São as cuqueiras e os cuqueiros que vocês chamam aí, né? Isso. Inicialmente, nós tínhamos só as mulheres trabalhando. Eu gosto de contar esse fato que é bem curioso, né? A gente identificou as pessoas que já tinham essa tradição e elas foram convidadas para vir até o centro, ali no parque de eventos, e foi construída uma casa da cuca e começou-se todo esse trabalho. A Emater se envolveu muito em capacitação e identificação das pessoas, em incentivar também a produção local dos insumos, que são... hoje em dia, a cuca, ela gera muita economia aqui no município, porque a cuca não é um produto só da festa. Todos os dias nós temos cuca na Casa da Colônia de Rolante, que é em frente à Prefeitura Municipal, então ela mexe com a economia local positivamente. Perfeito. Tanto que impulsionou a criação da Kuchenfest também, não é? Isso, essa Kuchenfest, então, é o evento que foi criado em 97, e quando foi desenvolvido esse evento, nós não poderíamos imaginar que nós chegaríamos tão longe, né? Com tanta cuca produzida. Nós temos, esse evento foram mais de 13 mil cucas elaboradas. Foi muito bom. E durante o ano também, todos os dias... A produção é crescente, a busca é crescente, os turistas nos visitam, os moradores da volta. A própria comunidade já adotou a cuca, essa iguaria, como algo do dia a dia, né, das pessoas. Perfeito. Bom, Rolante tem atrações naturais, não é? Notadamente suas cachoeiras, não é? Tem eventos tradicionais, tem rodeios, tem a pista ali Rolantier, né? Eventos equestres. E acredito que a cuca seja mais um indutor do turismo aí na região, não é? Sim, Rolante foi agraciado por Deus, né? Sempre digo, com as características todas naturais. Nós temos um relevo fantástico. A gente vai de 46 a 825 metros de altitude, né? Estamos bem na encosta da serra, então tem muitas cachoeiras, muita cascata, muitos lugares bem peculiares, e isso atrai bastante o público. Mas os produtos coloniais também se destacam muito. Além da cuca, nós temos as cantinas, né? Nós temos uma comunidade italiana que produz vinho. Então, um produto leva... juntos somos mais fortes, eu sempre falo, né? Um produto leva ao outro. O pessoal busca... a questão do turismo, de se aventurar em nosso município, mas a cuca é um dos indutores bem grandes e impulsionadores do turismo ultimamente. Perfeito. Ela é uma cuca, bom, já lhe perguntei o que ela tem de diferente, ela também tem recheios também ou não?
Isso, a nossa cuca ela se diferencia principalmente por causa dos recheios. Tá. Que a nossa massa, quando nós chegamos num patamar de desenvolver uma massa que atendesse à demanda, que é crescente, né? Que crescesse com uma certa agilidade, porque a cuca é um processo lento, né? De fermentação. Então nós tivemos que desenvolver técnicas para chegar a esse ponto da massa. E os recheios, todo ano a gente lança um novo sabor de cuca. E os recheios, eles são dos mais variados. Esse ano, a gente lançou a cuca, e sempre nós tentamos casar para cada evento algo que está acontecendo no momento, para demarcar esse ano o que está acontecendo. Então, como nós recebemos o reconhecimento da nossa cuca como patrimônio, nós tivemos que fazer uma cuca alusiva a isso, né? Então, a conquista, sim. E também Rolante fez 70 anos, está comemorando 70 anos de emancipação, então a gente tentou traduzir esse recheio, que ele é um trufado de café com lascas de chocolate e nozes. Não, vamos repetir, um trufado de café... Trufado de café com lascas de chocolate e nozes. Ai, meu Deus, já deu fome agora. que espetáculo. É muito boa, por sinal. Foi muito demandada e está sendo muito demandada ainda. Não, imagina. Por que nós escolhemos esse ingrediente? A gente sempre justifica, né? Tá. Porque o café, ele reflete a energia, a intensidade, o ânimo, a disposição das cuqueiras e cuqueiros ao longo desses anos todos, para chegar a persistência que eles têm também. E enquanto o chocolate e as nozes são os ingredientes que mais são solicitados em nossas cucas, nos recheios, então, mais demandados, então a gente tentou juntar esses três e ficou um sabor fenomenal, muito bom. Com certeza. E estimula a produção das nozes, que também a gente está produzindo aqui no estado. Olha, fantástico. O próprio trigo, que a gente também retomou a produção, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Então vamos absorvendo, né? Então, produtos nossos com todo modo de fazer típico da região aí, não é? Sim, as nozes aqui em Rolante nós já temos vários produtores. Esse ano o ano passado, né? Foi um ano em que a produtividade não foi tão boa. Exato, nós tivemos que buscar nozes fora também, mas sempre assim, tenta-se absorver a produção local para gerar e fortalecer a economia local e fazer com que os produtores também possam permanecer nas suas propriedades, né? Com geração de renda. A gente visa bastante também a sucessão rural, né, para que os jovens possam ficar. Nós temos agroindústrias de panificação também que surgiram por causa da festa. Então se trabalha todo um conjunto, não é só a cuca, não é a cuca pela cuca em si, que já seria um grande motivo, porque ela é fantástica, né, extraordinária de boa. No pavilhão da agroindústria familiar, né, nas exposições, nas feiras, é só procurar que vai encontrar a cuca, né, de Rolante, e também chega no município, só procurar que vai achar, com facilidade, né? Sim, aqui, no caso, a nossa cuca original, ela é encontrada ali na Casa da Colônia, em frente à Prefeitura Municipal. Perfeito. As cuqueiras fazem a cuca todos os dias. Segundas-feiras é o dia que é o dia de folga delas. Né? Então, se sobra a cuca de domingo, na segunda só vai ter a cuca que foi produzida no domingo. Nos demais dias, todos os dias da semana tem cuca quentinha. Coisa saindo boa. O pessoal madruga para que de manhã no café já tenha cuca disponível. Que legal. Muito bem. Bom, primeiro quero agradecer, né, a Janelise, né, por estar participando conosco, trazer informações, relatar um pouco dessa trajetória que se iniciou lá em 97, não é, com a Associação de Amigos do Museu Histórico, o Departamento de Cultura da Prefeitura, depois com a criação da Associação de Cuqueiros e Cuqueiras do município, todo esse envolvimento da Emater, não é, com assistência técnica, não é, identificando esse potencial turístico e cultural e envolvendo, né, a produção, não é, dos ingredientes na região. E também quero parabenizar toda a comunidade, então, de Rolante, aos cuqueiros e cuqueiras por essa conquista, agora sim, então, oficializada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico aqui do estado do Rio Grande do Sul. Parabéns a toda a comunidade de Rolante, então, lá
na encosta da Serra, no Vale do Paranhana, belíssima cidade, né? Para quem vai ali para Gramado, quem está perto ali de Taquara, é toda uma região ali que tem atrativos naturais e toda essa pujança, não é, dos nossos produtores e produtoras ali da cidade. Janelise Vastovski, chefe do escritório municipal da Emater de Rolante, muito obrigado pela participação. Portas abertas sempre aqui no nosso programa. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Para nós é muito importante ter o apoio da mídia, de vocês que fazem e divulgam os nossos municípios pequenos, né? E é muito importante sempre o apoio que nós temos de todos vocês. Para nós, o que eu gosto de dizer é que para nós essa conquista, ela é uma forma de manter viva a nossa tradição, de valorizar os saberes locais, de reforçar também a identidade cultural que é de todo o nosso estado, do Rio Grande do Sul. E uma coisa importante que agora também os demais municípios podem registrar seus modos de fazer, tanto da cuca como de outros produtos, né? Claro. Porque estão de portas abertas. Nós conseguimos, é só inventariar bem, é um trabalho bem árduo, né? Tem que ter persistência, mas não é impossível. Perfeito. Então, onde as forças se unem, a gente consegue conquistar e avançar nesse aspecto e ter reconhecida essa tradição é muito importante para todos, né? Excelente. Muito obrigado. Parabéns aí. Muito obrigada. Sucesso para vocês. E a gente aguarda vocês virem conhecer nossa cidade, provar a nossa cuca. Que legal. Vamos ver se a gente consegue remeter uma cuca para vocês aí no estúdio. Boa, provar. Ótimo. Muito obrigado. Achar uma forma de levar uma cuca. Legal. Muito obrigado. Bom, agora são 9h43. Antes de irmos para o intervalo, uma informação importantíssima a respeito aí da prorrogação das dívidas dos agricultores aqui no Rio Grande do Sul. O governo federal garantiu aos representantes do setor nesta semana que a prorrogação das parcelas com vencimento em 2025 será aprovada na próxima semana. O voto do Conselho Monetário Nacional seguirá os moldes informados pelo Ministério da Fazenda. Permissão para prorrogação a critério das instituições financeiras de até 8% na carteira de financiamento de custeio para pequenos, médios e grandes produtores. Já no caso dos investimentos, a parcela de 2025 pode ser jogada aí para até um ano após o fim do contrato. Haverá ainda a elevação desse percentual para 17% no caso do Banrisul, que tem operações concentradas aqui no estado do Rio Grande do Sul. A prorrogação das parcelas com vencimento deverá custar em torno de 358 milhões de reais para a União ao longo deste e dos próximos anos. Apenas este ano o custo está em 116 milhões, verba que deve sair do orçamento reservado para equalização do Plano Safra, que ainda está em elaboração. 9h36, em nome do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul Crédito Consignado CLT, é no Banrisul 945, indica o sinal eletrônico da Guaíba. A gente vai para o break e voltaremos em seguida com o último bloco do programa deste sábado. Todos os sábados, às 11h30 da manhã, Conversa de Sucesso. O crédito consignado CLT é a solução ideal para quem tem carteira assinada. Com juros baixos e prazos flexíveis, você tem mais agilidade com a praticidade do desconto em folha. Tudo isso com a segurança do Banrisul. Faça uma simulação e contrate pelo app Banrisul. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Conte o tempo, conte histórias, conte risos sem demora, conte estrelas, os abraços, os seus passos, conte as horas. Conte sonhos, cante ao mundo, cante tudo que melhora. Conte sua história em drclean30anos.com.br. Dr. Clean, planos de saúde.
Se tem alguém que sabe transformar o dia a dia em carinho, é a sua mãe. E o melhor momento para retribuir esse amor já começou. No Dia das Mães Panvel, você encontra presentes especiais para montar do seu jeito, com o cheirinho, o cuidado e todo o carinho que ela merece. Compre na loja, no site ou no app. Tem entrega rápida e frete grátis. Consulte a disponibilidade. Dia das Mães Panvel. Presentes para quem transforma a rotina em amor. Panvel. Há 73 anos, a Associação Médica do Rio Grande do Sul constrói uma medicina de excelência. Unidos, compartilhamos um único propósito: cuidar das pessoas. Nossa força está na harmonia, na valorização do conhecimento e na integração da inovação, sempre em prol da saúde. Agora é o momento de fazer a diferença. Junte-se à Amrix e fortaleça a medicina em nosso estado. Associe-se agora mesmo em amrix.org.br. Associação Médica do Rio Grande do Sul. Juntos somos mais fortes. Estamos apresentando Guaíba Correio Rural. Quando são 9h48, estamos de volta com o nosso programa deste sábado, dia 3 de maio, em nome do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Contrate já no app Banrisul. Bom, vamos falar de ovinocultura, né? No bloco anterior, já adiantava que o Senar RS está com a sua oficina, com uma vasta programação, lá em Vacaria, onde acontece a Fenovinos, 37ª Feira Nacional Rotativa de Ovinos, e é para lá que a gente vai agora. Vamos ao vivo para o Parque de Exposições Nicanor Kramer da Luz, na Porteira do Rio Grande, onde está, neste momento, o presidente da ARCO, Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos, Edmundo Gressler. Caro presidente, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Sandro. Prazer muito grande falar com você aqui de Vacaria, Porteira do Rio Grande, nessa 37ª Fenovinos extraordinária, uma das maiores já realizadas dentro desse circuito, e um número expressivo de quase 600 animais inscritos, mais de 500 animais em julgamento, uma feira extraordinária. E neste momento temos aí, presidente, ainda temos julgamentos das raças. Nos dê um panorama do que acontece no parque em Vacaria agora, quando são 9h50, por favor. Nesse momento, Sandro, está acontecendo ainda o julgamento da Texel naturalmente colorido. É uma expressiva participação desses animais. Ontem, para te teres uma ideia, nós estávamos trabalhando com 5 pistas de julgamento de classificação. Olha só. Os julgamentos terminaram praticamente na raça Dorper já próximo às 21 horas, né? Foi um dia, assim, espetacular, porque, Sandro, foi um desfile de genética de raças ovinas aqui em Vacaria. Que legal. Foi um momento, assim, de uma grandeza nesse aspecto. E uma coisa importante também, a visitação da comunidade aqui de Vacaria, prestigiando esse evento aqui no Parque de Exposições. Foi realmente um dia espetacular. E hoje ainda permanece o julgamento nesse momento. Tem uma serraçãozinha bem boa aqui em Vacaria, um friozinho gostoso, né? E agora pela manhã ainda, Sandro, nós vamos ter aquele momento em que haverá a escolha por parte dos nossos expositores da 38ª Fenovinos para 2026. Perfeito. Que também é um momento marcante em que os nossos expositores vão ter, através do seu voto, né,
a escolha do próximo município a ser sede. Perfeito. Então é um dia também de muitas atividades, né? De comercialização, remates. Vai ser um dia muito, muito bonito aqui por Vacaria. E é interessante isso. Bom, a presidente Edmundo Gressler nos traz a informação, daqui a pouco mais saberemos onde vai ser a próxima edição no ano que vem, porque é um evento móvel, não é? E notadamente a gente tem, claro, a principal produção ainda na região, na metade sul do estado, não é? E mais na região essa meridional aqui do Rio Grande do Sul, mas a sede da Fenovinos deste ano em Vacaria mostra que há um processo de descentralização da atividade, não é, presidente? Exatamente. E essa é a grande... Quando a Fenovinos foi criada lá no município de Itaqui, né, praticamente 40 anos atrás, a preocupação na época dos criadores, né, era exatamente fazer com que esta feira se tornasse rotativa, né, nos municípios do Rio Grande do Sul, exatamente com esse viés do fomento e o desenvolvimento da ovinocultura na região. Então, ela tem basicamente as escolhas, elas têm que serem sempre vistas nesse aspecto. Sim. E a vinda da Fenovinos aqui para Vacaria, em 2025, ela teve exatamente esse viés. E mostrou, e está mostrando exatamente essa é a intenção, né, de trazer para as regiões a importância da ovinocultura. Tanto é que aqui, além do que também, Sandra, a gente também tem essa avaliação, é de que aqui está sendo quase uma prévia da Expo Inter. Ah, pois é. Exatamente. Assim, nós temos aqui expositores de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, claro, e os nossos gaúchos, né? Então ela também tem esse viés, né? Essa de fortalecimento, e inclusive os ganhadores aqui, os grandes campeões de ontem, já circulam nos corredores, este borrego, este carneiro, essa fêmea, ela é candidata para a Expo Inter, né? Então também tem essa... Mas o fundamento, sim, Sandro, é exatamente nesse viés. Do fortalecimento, do incentivo, do fomento à ovinocultura. Perfeito. Muito bem, quero agradecer ao presidente Edmundo Gressler, está com uma agenda cheia, lotada, na Fenovinos, 37ª edição que acontece em Vacaria, vai até amanhã, reunindo diversas raças ovinas, e ele que também está aí no julgamento da Dona Merino e ainda no Corredale, aliás, Corredale que está numa parceria também com a BCC, e em seguida a gente vai ouvir o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulo, que também está com evento nesse momento no Parque Assis Brasil. Caro presidente Edmundo Gressler, muito obrigado, sucesso aí nesses momentos finais da Fenovinos. Muito obrigado, Sandro, um ótimo domingo aos nossos ouvintes, um grande abraço. 9h55, a gente sai do Parque de Exposições Nicanor Kramer da Luz, em Vacaria, na Porteira do Rio Grande, nos campos de cima da serra, e vai de imediato para Esteio. Vamos aqui para a região metropolitana, pois temos dois grandes eventos paralelos acontecendo no Parque Assis Brasil. O Mundial Braafor, chegando à sua 9ª edição, neste momento, acontecendo o julgamento de classificação da raça Braafor na categoria adultos, modalidade rústicos. Ainda também há rodadas de negociações acontecendo nesse espaço espetacular que foi organizado pela Associação Brasileira do Hereford e do Braafor. Ontem estive visitando o congresso do Braafor, que reúne comitivas de várias partes do mundo, são mais de 600 animais que estão sendo expostos, e eu fui visitar, né, o congresso Braafor juntamente com o nosso presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos, César Augusto Rabassa Rax, que está na ponta da linha conosco, porque temos aí outra programação do Cavalo Crioulo, tem passaporte outonal acontecendo nesse momento, tem o Bocal de Ouro nos momentos aí de encerramento na tarde desse sábado. Caro presidente César Rax, seja bem-vindo aqui à programação da Guaíba, bom dia. Bom dia, Sandro, prazer falar contigo, prazer falar com a tua audiência. Estamos aqui, né, mais um Bocal de Ouro, um dia maravilhoso, acontecendo a outonal, os campeonatos
da nossa outonal, né? Exato. À tarde a gente tem a final do Bocal de Ouro e ao nosso lado aqui um evento maravilhoso, lindo. Tenho certeza que surpreendeu a todos que aqui vieram, né? E que ainda podem vir pela organização, pela pujança, pelo tamanho que alcançou. Exatamente. Congresso Mundial Braford, parceiro, então, o Hereford e o Braford do Cavalo Crioulo nestes dias, assim como o Corredale. A gente acabou de entrevistar o presidente da Arco, que é um criador de Corredale, também parceiro aí do Cavalo Crioulo nesses dias, não é, César? É um nosso novo parceiro, né? Isso é muito bom, né? Nos enche de orgulho da gente desenvolver o trabalho que a gente precisa desenvolver dentro da raça crioula e agregar outras associações, né? Defender outras marcas, né? Ajudar na construção de divulgação dessas marcas, dessas associações. Então, o Corredale, para nós é um prazer tê-los conosco e a gente espera que seja por um período bastante longo aí. Como a parceria que surgiu com a BHB há 2 anos atrás, e a gente segue trabalhando, é um parceiro forte, é um patrocinador da raça crioula hoje. Né? Exato. E a gente conviver com isso, eu acho que enriquece ambas as associações. A gente oferta ao nosso público e ao público da BHB e hoje do Corredale outras possibilidades, outras experiências. Isso é fundamental no vírus, né? Perfeito. Bom, nós temos 2 minutos ainda de programa, caro presidente. Vou perguntar a mesma coisa que fiz ao presidente Edmundo Gresser, lá em Vacaria, ao senhor aí em Esteio. Me dá um panorama, por favor, do que acontece nesse momento. Nós temos o julgamento morfológico da outonal e daqui a pouco também tem mostra de aperos, não é? Tem, ao final da nossa amostra morfológica, agora a gente está nos campeonatos, daqui a pouco os grandes campeonatos, depois uma amostra de aperos, né? Ao meio-dia a gente tem uma confraternização grande, com a entrega de prêmios do ciclo passado, né? Depois a gente tem o desfile dos campeões do Hereford e do Braford, né? E à tarde a final do Bocal a partir das 15 horas. Então, para quem quiser nos acompanhar, vir aqui aproveitar esse dia maravilhoso que a gente está tendo, né? Sem cobrança de ingressos, né, presidente? Portão aberto para trás, sem cobrança de ingresso, aproveitar o dia e várias opções de divertimento com uma experiência sempre diferente. Perfeito. E à tarde, como já adiantou o presidente, a partir das 3 horas, temos então os primeiros classificados à grande final do Freio de Ouro, com os animais inéditos. E olha, quem não conhece ainda, ou quem já é um conhecedor e quem acompanha o Cavalo Crioulo, vá até o parque ou acompanhe a transmissão, porque estamos vendo aí um desempenho fantástico dos animais inéditos que estão iniciando aí sua carreira funcional no Bocal de Ouro, hoje à tarde, a grande final, portanto. Caro presidente César Rax, da ABCC, muito obrigado pela participação, uma ótima programação aí em Esteio. Obrigado, Sandro, obrigado por tudo, estamos sempre às ordens para vocês aí. Perfeito. César Augusto Rabassa Rax, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulo, trazendo informações sobre a vasta programação que acontece neste sábado lá no Parque Assis Brasil, com o Mundial Braford e também com o Bocal de Ouro e a outonal. Sinal eletrônico da Guaíba, indicando 10 horas da manhã, vem aí Luiz Tosca com o Guaíba Notícias. A gente vai se despedindo em nome do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. A gente retorna na próxima segunda-feira, às 5:30 da manhã. Até lá, um grande abraço e um ótimo fim de semana.